preservando a originalidade do nome do Criador, Yud Rei, Vav Rei, YH, WH. Saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Dispensação da lei. A dispensação da lei começou no dia em que o Deus vivo Criador falou com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, fora da terra de Mitzrim, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali acampou-se em frente, defronte do monte. Então subiu Moisés ao Deus vivo, ao Criador, e do monte o Senhor nosso Deus, o Deus vivo, Criador, o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha brite, a minha aliança, o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar, meu tesouro peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação eleita. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Shemot, Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 6. Aleluia e glória ao Criador. A dispensação da lei mosaica foi a era da lei da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Shemot, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 26. Aleluia e glória ao Criador. Os 10 mandamentos foram divididos em 2 partes, a saber, na primeira
tábua abrange do 1º ao 4º mandamento. Os primeiros 4 mandamentos na primeira tábua trata-se dos deveres das pessoas para com o único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, Criador, nas pessoas do Pai eterno, Iau, do Filho eterno, Iauxa, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Os primeiros 4 mandamentos foram colocados em primeiro lugar para que o homem venha reverenciar o Pai eterno, Iau, antes mesmo de ter um próximo para amar. Na segunda tábua, abrange do 6º ao 10º mandamento, que trata-se dos deveres das pessoas para com o próximo. As tábuas foram de 75 centímetros de comprimento por 55 centímetros de largura, escritas de ambos os lados, de um e do outro lado, estavam escritas conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Shemot, Êxodo, capítulo 32, versículo 15. Aleluia e glória ao Deus vivo. No Novo Testamento, o Filho eterno, Iauxa, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. O primeiro grande mandamento resumiu os 4 mandamentos da primeira tábua, que é: amarás ao soberano e ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo menor mandamento resumiu os 6 mandamentos da segunda tábua, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Matitial, Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Aleluia e glória ao Criador. Na Brit, na aliança, no pacto mosaico, o propósito do Deus vivo, do Criador, era testar a obediência de Israel à lei de Moshe, de Moisés, e avaliar a capacidade de Israel para se tornar uma nação com liderança e porta-voz do Deus vivo, Criador, numa preparação para a vinda de Iauxa, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido. Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela.
Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, como Senhor, e em teu coração creres que o Deus vivo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração, com a mente, que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Romanos capítulo 10, versículos de 5 a 10. Aleluia e glória ao Deus vivo. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que o Deus vivo é um só? Faz bem, os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Iau, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo do Pai Eterno. Iau, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Tiago capítulo 2, versículos de 17 a 23. Aleluia e glória ao Criador. Assim como Abraão creu no Deus vivo, no Criador, na pessoa do Pai Eterno Iau, e isso lhe foi imputado, lhe foi atribuído como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro do rolo da lei da Torá para fazê-las. Pela lei, ninguém é justificado diante do Deus vivo, do Criador, porque
o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas por elas viverás. Cristo, o ungido, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão, Abraão em Cristo, o ungido, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e até o descendente que é Cristo o ungido. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente, o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o único mediador. O mediador não é de um só, não representa uma parte, mas o Deus vivo é um só, o único Deus verdadeiro e eterno Criador, nas pessoas do Pai eterno, Yahweh, do Filho eterno, Yahshua, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. É a lei, então, contra as promessas do Deus vivo, do Criador? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, o ungido, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos do Deus vivo, Criador, pela fé em Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido. Porque todos quanto fostes batizado em Cristo, o ungido, vos revestistes de Cristo, o ungido. A dispensação da lei terminou no Gólgota com a crucificação de Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, que no final da crucificação clamou com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou.
A sétima palavra de Cristo, o ungido, foi uma palavra de separação, uma afirmação de fé na certeza da misericórdia do Deus vivo, o Pai eterno, sendo Ele quem preparou um lugar para aquele salvo em Cristo ressuscitado, como também de confiança na imortalidade do Espírito com a alma, como Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, possuía um espírito com uma alma imortal, e foi como homem que ele morreu e entregou ao Pai. É dever de toda pessoa afirmar a sua fé em Cristo ressuscitado, que é a chave de toda a esperança humana. Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, com paciência e sofrimento, venceu as injustiças, cumprindo tudo quanto foi escrito pela lei e os profetas. O caminho para o Santo dos Santos tornou-se manifesto por meio do sangue de Cristo na cruz. Quando Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, deu um grande brado e expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Através da morte de Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, é que morremos para o mundo e para os efeitos da condenação imposta. Nas poderosas mãos do Pai Eterno Yahweh, é que Yahshua entregava o seu espírito com a sua alma, demonstrando que estava preparado para partir com compostura e esperança para a condição de separação. Você é aquela pessoa que está preparada como alma vivente, em corpo, alma e espírito, a qualquer dia, a qualquer hora, para entregar o seu espírito com a sua alma ao Deus vivo, o Criador. E se for hoje, você é aquela pessoa que está preparada para hoje, prepare-se. Yahshua Cristo ressuscitado vai voltar para arrebatar a sua igreja. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Pai eterno Yahweh, o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, o grande eu sou,
e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.